Aleluia! Queridos, é muito bom ter vocês aqui, ver vocês aqui hoje, para junto estarmos ouvindo a palavra do Senhor, neste último culto do mês, que é um culto relacionado à família, onde nós podemos ver quantas famílias estão aí hoje abaladas na fé. Eu quero me prender mais hoje na fé, amém? Quero me prender mais isso na família, a fé na família. Que missões comecem em casa, vivendo um bom testemunho na fé. Amém? Quantos precisam dessa palavra? Amém, aleluia, aleluia. Então, queridos, nós vamos ler o texto de 1 Timóteo 1, versículo 18 e 19. Que o Espírito Santo de Deus fale neste momento, amém? Nós dependemos totalmente dEle, unicamente dEle. Glória a Deus. Todos já abriram? 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 e 19. Eu vou ler o 17 também, né? Eu não poderia deixar de ler esse versículo tão lindo. Que diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Timóteo aqui, queridos, significa aquele que honra a Deus. Será que tem alguém aqui que honra a Deus? Tem algum Timóteo aqui nessa manhã? Missões começam em casa. Nós podemos observar que Timóteo ainda é novo, porém ele já estava no campo missionário. A alegria da avó e da mãe de Timóteo, do pai, vamos dizer assim também, de ver um filho funcionando em missões, na obra de Deus, um filho que foi criado ali por eles, orientado, educado, no caminho em que ele deveria andar e para fazer a obra do Senhor nessa terra, um dia voltar para o céu, né, sendo recebido abraço do Pai, vinde, amado meu, né? Então, Timóteo era um companheiro do apóstolo Paulo, era um dos melhores companheiros. Ele era um auxiliar do apóstolo Paulo, mais querido. Tá? O apóstolo Paulo tinha outros, mas Timóteo era o mais querido. A mãe de Timóteo, ela era judia. Ela tinha aceitado a fé cristã. Certamente a avó também, a mãe dela, né? Que é a Loide, a mãe do Timóteo, Eunice, o nome da minha mãe. Fica uma saudade quando eu lembro, né, desse nome. Dá uma saudade, me lembro de minha mãe. E a avó Loide deram um ensino muito importante para Timóteo, o melhor ensino da terra. Ele fez a melhor coisa na terra. Amém? E o pai dele, o pai do Timóteo, ele era grego. Atos 16:1 diz assim, de 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncindou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Por que esse cuidado? Por que o povo ali? Por que Paulo temia aquele povo? Será que ele não estava recebendo bem Timóteo? Não.
porque havia uma diferença entre judeus e gregos. No êxodo do Egito, quando os israelitas foram libertos da escravidão, Deus realizou notáveis sinais ali, de poder, de milagres, né, com cuidado com a vida deles. As gerações posteriores, elas deveriam, foram ensinadas a ter expectativa do que qualquer novo mensageiro enviado por Deus, que eles deveriam ser também pessoas conhecidas pelos sinais, conhecidas pelo poder de Deus. Então, posteriormente, essas pessoas seriam assim. E em contraste com os gregos, eles buscavam para a crença o quê? Uma base racional. Era uma satisfação nas exigências da sabedoria humana. Eles eram muito racionalistas, então se apegava muito à sabedoria humana. Já os judeus era diferente, Eles se apegaram por causa dos primeiros sinais que eles viram de Deus operar, sinais e maravilhas, prodígios, milagres, poder, só poder. E aí, os judeus tinham essa visão e os gregos não. Os gregos eram aquelas pessoas assim, mais tradicionais, vamos dizer, Que eles iam mais pela razão e tinham fé, mas uma fé assim voltada mais pela razão. Era uma sabedoria que eles tinham, buscavam a sabedoria, mas era humana. E dentro desse texto de 1 Timóteo, queridos, eu quero destacar aqui, chamar a sua atenção para 2 pontos negativos que não devem acontecer em nosso meio, nas nossas vidas. Primeiro, é a negação da fé. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, e tem negado a fé, é pior do que o incrédulo. O que é não cuidar dos seus? O texto nos chama para isso. O que é não cuidar dos seus aqui? É quando você deixa de zelar do espiritual da sua família, a começar de você mesmo. É quando você deixa de cuidar do emocional do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais, não sei, quem estiver dentro da sua casa. É quando você não cuida do seu alimento, o alimento espiritual, o alimento físico, tá bom? Então, quando você dá mau testemunho, então isso aí, você está matando a fé da pessoa que está do seu lado. Podemos observar, irmãos, quantos filhos, quantos maridos, esposas até, e tanta gente na família desviados, sem fé. Eu não quero assim trazer isso como um todo, culpando você, não, certo? Porque muitas vezes nós orientamos, mas os filhos e os parentes, irmãos e todo mundo mais, quando eles crescem um pouco mais, os filhos, outros crescem um pouco na fé, não sei, por causa das dificuldades da vida, eles acabam abandonando a fé. Mas o que me chama mais a atenção é do versículo que diz, que aquele que não cuida bem da sua casa nega a fé. Então vamos centralizar nisso agora, tá bom? Então, ao segundo ponto, o primeiro ponto é a negação da fé, que está em 1 Timóteo 5,8, e o segundo ponto negativo é o naufrágio da fé, que está em 1 Timóteo 1,19, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Ele rejeita a fé, então aquela pessoa
que rejeita a fé, ela morre. E o morto, ele não vive, né? O morto está morto. O morto, ele paralisa. Quantos estão paralisados? Mortos na fé. E o que me chama aqui, se morreram na fé, é porque essa pessoa, ela tinha uma fé fingida. Tinha uma fé fingida. Depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. Os pontos positivos agora. Primeiro, a demonstração que Paulo dá ali no texto, né? A seu filho na fé, que peleja, luta com a boa peleja, para que ele peleje e lute com a boa peleja, né? É o versículo 18 de 1 Timóteo 1, 18 e 19, é o mesmo que eu estou, tá? Então, conservando a fé e uma boa consciência. Então, o apóstolo Paulo falou com o Timóteo que ele pelejasse as boas lutas. Não qualquer luta, mas as boas lutas. Que ele lutasse o bom combate. Que ele não parasse, que ele não deixasse as coisas ficarem paradas. Que ele não parasse, mas que ele continuasse a luta. Irmãos, não há vitória sem luta. Não é verdade? Seria insignificante, sem sentido, se o Senhor falasse, você vai alcançar a vitória, ou você tem a vitória para te dar. Mas como? Sem uma luta, sem uma batalha, enfrentar a batalha nem luta, não existe. Todos aqui que vão a um trabalho, a luta de um trabalho, né? Buscar um trabalho, primeiro lutam por isso. Oram, falando para crente, oram, pede a Deus e clama. Parece que as coisas estão difíceis. Mas aí você vai, bota currículo ali, bota currículo lá, e fala com alguém para arranjar uma vaguinha para você em algum lugar. Isso tudo são lutas. Você vê as necessidades chegando e você não tem como suprir essas necessidades suas, pessoais. Imagine quando é um pai de família, né? Uma mãe, eles pensam muito nos filhos, em como suprir esses filhos. Então é uma luta até alcançar o trabalho. E em Cristo, irmãos, não é diferente. É uma luta para você casar. Daqui que você espere a pessoa, né? Chegar, uma pessoa assim, mais ou menos como, pelo menos você mudou na sua mente, né? Como está o molde de Jesus, então, oh meu Deus, está difícil, né? Então é a luta da espera ali, uma luta e você ora, e você chora, e você, meu Deus, eu estou invisível, ninguém me enxerga, não é isso, jovens? Parece que ninguém está me enxergando. Luta, irmãos, é luta, queridos. Isso é uma luta, mas você vai alcançar a vitória se você for em frente, for um pouco mais lutando. Não, Deus tem o melhor para mim e eu vou esperar. Assim como Abraão, ele foi um ótimo missionário também, com Isaac, seu filho Isaac, né? Foi lá buscar no meio dos parentescos, da parentela dele. Foi buscar a esposa para Isaac. Não deixe meu filho casar com ninguém estranha, que não seja do mesmo parentesco, que não seja da mesma fé, que não seja da mesma doutrina. Gente, cuidado de Abraão pelo seu filho, um grande missionário ali, nosso pai na fé. Amém? Nosso pai na fé, Abraão. E por causa de Abraão, do sacrifício que Abraão fez, da vida de Abraão com Deus, nós somos herdeiros também, junto com Abraão. Amém? Herdeiros das promessas, irmãos. E hoje nós estamos vivendo dentro dessa promessa de Abraão. Então agradecemos a Deus, né, pela vida desses homens que passaram aqui, né, para nos abençoar nos dias de hoje. Então, eu parei no ponto positivo, não foi, gente? Estava em demonstração, foi isso?
Paulo estava aconselhando ali, aí ele, entendeu? Nessa luta. E nós lutamos cada dia é uma luta, cada dia é uma prova, cada dia é alguma coisa em nossas vidas. Então, o segundo ponto positivo, o primeiro, a demonstração que Paulo estava dando para Paulo, para ele combater, né, o bom combate, a milícia, ele lutar a boa milícia, que é a boa peleja, é a mesma coisa, o luta é a mesma coisa. E o segundo ponto positivo é que Paulo disse aqui, ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos dizer comigo? Ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ser um exemplo na fé, irmãos, é falar de fé. Falar de fé é muito fácil, não é verdade? É muito fácil você conhecer Jesus, conhecer a história de Jesus. Você ouve aí direto sobre a história de Jesus. Mas não é tão fácil você conhecer o Jesus da história. Não é tão fácil. Porque você conhecer o Jesus da história, você vai ter que renunciar a você mesmo. Vai ter que renunciar às suas vontades próprias. Vai ter que renunciar aos seus desejos. Você vai ter que renunciar à sua própria vida, para que você conheça o Jesus da história. Você precisa ter uma intimidade com Ele no lugar secreto. Aleluia. Precisa buscá-lo com todo amor. Este amor ousado amor, né? Esse ousado amor de Deus, que deixou as 99 só para nos chamar, só para nos buscar. Aleluia. Aleluia. Só para cuidar de nós que estamos doentes. Nos enxertou na árvore. Aleluia. Que nós não tínhamos condição nenhuma, nós não merecíamos estar naquela videira. E o Senhor nos colocou. Afastou um pouquinho Israel. Agora chegue você. Venha cá você gentil. Venha cá você Lani. Venha cá Zé Luiz. Venha cá Eli. Venha cá Júlio. Venha cá Lucas. Venha cá Eli. Venha cá Lili. Venha cá Diana, Alex. Venha cá todos. O Senhor chamou, né? Em meio a uma multidão de gente. Em meio ao deserto que você estava passando, Deus te chamou, amém? Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Por isso devemos ser exemplo para os fiéis na palavra de Deus, no nosso procedimento, onde nós formos, no amor. Um amor real, um amor de verdade, não um amor fingido, mas um amor em espírito e em verdade. Na fé, na pureza, sendo puro, não misturados a coisas, não tendo misturas na sua cabeça. É Deus agora e o diabo depois. É Deus agora e a carne. Às vezes nem Deus está ali. Então há uma mistura. Você não tem, às vezes, o evangelho pleno. Aquele evangelho. Como é que pode dizer a palavra? Um evangelho limpo, é misturado com coisas do mundo, entendeu? Então Deus quer que tenhamos o evangelho puro, o evangelho do Senhor Jesus, a pessoa de Jesus. Ele é o próprio evangelho. Ele é o próprio evangelho. Ele é a palavra, aleluia. E essa palavra se tornou carne e habitou aonde, irmãos? Aleluia. E vimos a sua glória, aleluia, como a glória do unigênito Filho do Pai. Glória a Deus por isso. Somos o povo restaurado, o povo lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus. E devemos tomar posse disso a cada dia, a cada passo, irmãos.
Nada de tristeza, nada de preocupação, nada de incredulidade. Deus gosta do filho que tem fé. Deus quer ver fé. Deus não quer ver suas lágrimas só. Isso não vai convencer Deus. O que convence o Senhor é a nossa fé nele. Amém? Isso convence o nosso Deus. Choro não convence, mas a fé sim. Lamúria não convence Deus. Questionamentos não convence Deus. Mas a nossa fé nele, em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades. Então sua família está passando por luta, está passando por provas. Vamos cada um, não vamos colocar essa responsabilidade somente à mãe ou somente ao pai. Não. A responsabilidade é de todos nós, de mãe, de pai, de filhos. Todos nós somos responsáveis por nossa fé. Somos responsáveis por nosso testemunho, tá? Ninguém pode responder por nós, pelos nossos atos. Ninguém, só você pode responder pelos seus atos. O apóstolo Paulo estava aqui aconselhando, admoestando os filhos dele na fé, Timóteo. E o filho dele na fé seguiu os conselhos do pai na fé. E se deu muito bem, foi abençoado Timóteo, foi honrado, foi querido, sabe? Assim Deus também usa você, mulher, você, homem. Assim também Deus nesse tempo. Ele te usa na sua casa, pode te usar na igreja, usa no teu trabalho, usa na tua faculdade, na escola, onde você estiver. Então toma posse dessa fé, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Quantos têm um procedimento errado dentro da própria casa, procedem mal, nem um bom dia dá para ninguém. Dorme, acorda, nem um bom dia. Ou oi, pelo menos. Ou olá, sei lá o que, né? Ou um aceno de mão, ou um sorrisinho, né? Sei lá, alguma coisa. Ou um abraço. A gente já acorda resmungando. Já acorda resmungando, né? Tem pessoas que já acordam resmungando. Então nós precisamos, irmãos, vigiar nossas vidas. Sabe por quê? Porque isso tira a fé de alguém, tira a alegria da pessoa que está ali no seu meio. Se você não está bem, não está bem. Gente, eu não estou bem. Mas ora, pede a Deus, vai para o joelho. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou mal. Eu não tenho alegria, eu sou braba, eu, sabe, sou ciumenta, sou ciumento, sou invejosa, eu sou, sabe, possessiva, sou tanta coisa que pode acontecer. Sou independente, quero fazer o que eu quero da minha vida, ninguém manda em mim, nem meus pais. Imagine pastora. Meu líder, que nada, eu mando na minha vida. Gente, isso não é de crente, isso não faz parte de uma família centrada em Jesus, de uma família que professa fé em Cristo Jesus. A família precisa estar arraigada, unida, precisa estar ali junto, um fortalecendo o outro, ser um exemplo na fé. Na hora de chegar à prova da fé, o negócio pega. Eu vou tentar, e já falando da conclusão, mas a gente ainda vai chegando mais para frente, certo? E concluindo essa parte aqui, no começo da pregação fala que temos visto muitas famílias abaladas na fé. Passamos por fases difíceis. São provas que vêm para nos aprovar. Vocês ouviram? São provas
que vem a nós para nos aprovar. Quem vai tomando posse vai dizendo amém, eu recebo, né? Para nos aprovar. Então, aprovar em quê? Aprovar na missão que Cristo nos trouxe a essa terra. Aprovar para ser, ser aprovado para ser um obreiro fiel, um exemplo fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, enfim, na vida. Uns são provados nos relacionamentos de casal. Tem muita gente passando, queridos, por essas provas. Nunca vi tanto crente, meu Deus, desviado da fé. Quantos casais desviados da fé? Um absurdo, irmãos, dentro da própria igreja, traição. Que o Senhor frustre a obra de Satanás de Jezabel nesta hora. Senhor, cancele toda a obra de Satanás. Maior é o Senhor, aquele que está em nós, que está aqui, amém? Do que o que está lá no mundo. Maior é Jesus. Mas quantos estão assim? Sabe por quê? Porque em algum momento eles perderam a fé, tiraram os olhos de Deus. Tiraram os olhos. Em algum momento. É coisa rápida, irmãos. Não precisa ser coisas assim, muito tempo não. Só um momentozinho. Tirou os olhos de Deus. Tirou os olhos da pureza, tirou os olhos da santidade, tirou os olhos do bom comportamento, tirou os olhos de ser fiel. Começou, aí entra infidelidade, entra tudo que não presta. E nós precisamos vigiar nisso, muito nisso. Porque Deus chamou os casais para ser bênção, para serem testemunhas vivas nessa terra. E muitos estão assim, desistindo um do outro. Porque ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão. Abre mão de tudo, só não abre mão da fé. Quer dizer, a fé abre mão. E outras coisas não abrem mão, né? Lá fora. Então abre mão até para terminar um casamento. Mas não abre mão da fé. Para chegar perto de Jesus, para orar, para clamar, para buscar Deus. Muitos preferem viver brigando, se esbofeteando, mas não querem entrar na fé. Não vai para o joelho orar, buscar Deus, clamar ao Senhor, dizer: Deus, o Senhor tem um controle. Eu creio que Tu podes fazer isso. O Senhor pode melhorar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar, porque Tu és o Deus que transforma. E eu quero, Senhor, viver um reino de paz, um reino de gozo, um reino de justiça, Senhor. Isso não é justiça e eu quero viver no reino de justiça. E eu vou viver porque o Senhor me ama. E eu estou no Teu reino. Para fora, diabo, da minha vida em nome de Jesus. Para fora, Satanás, da minha casa. Larga o marido, larga todo mundo em nome de Jesus. Que a partir de já... chegou aqui alguém que se levantou na fé. Estava caída, mas o Senhor me levantou. Então, irmãos, vocês têm que abraçar aquilo que Deus lhe deu. Estamos vivendo num mundo que está um mundo cão. Casais desistindo um do outro. Uns nos adultérios, outros aonde? O sexo. Sexos iguais, juntos, casando. Onde já se viu isso? Estamos no final do tempo, viu? Alerta de vocês. A Bíblia diz que os santos santifiquem-se mais ainda. Se você é santo, santifique-se mais ainda. Se é justo, seja mais justo ainda. Mas a Bíblia diz que o sujo se suje mais ainda. Quer ficar sujo? Então se suje mais ainda. Porque tem pessoas que não querem conserto. A gente fala, a gente aconselha, né? Conversa. Justamente para ser um missionário de Jesus, uma missionária de Cristo, alguém cheio de fé e de poder, mas infelizmente rejeita conselhos. E conselho é bíblico. Deus colocou missionários, colocou pastores, líderes para edificar a igreja.
Justamente para que não vá no inferno, para o inferno, mas que venha viver uma vida em Deus, organizada, uma vida equilibrada, de uma educação na fé muito boa, de viver os princípios de Deus, irmãos. Nosso Deus não merece, né, certas coisas que passamos para Ele, que passamos nessa terra sem a presença dEle, sem buscar Ele. Nosso Deus não merece isso, porque o preço que Ele pagou foi muito grande. Foi preço de sangue, irmão. Você não sabe a dor que o nosso Deus sofreu ali naquela cruz. Nós não temos, sabe, não temos palavras para dizer a dor dele ali naquela hora. O porquê que o Senhor estava sentindo ali, o que carregando, sabe, aquele peso de todos nós nas costas. Eu vejo aqui, nós temos filhos, todos aqui que têm filho, né, casados, tem filhos. Você aguenta levar o peso de um? Sabe qual é o peso? O peso da vida desordenada. Você aguenta levar o peso de um? Aguenta, gente? Não aguenta. Imagine, Jesus carregou o peso de nós todos, toda a humanidade ali naquela hora na cruz. Você imagina o peso dele que ele carregou? Sofrimento que ele teve, o Deus Pai ele teve. Um grande missionário, Jesus, o maior missionário existente nessa terra, no céu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E por Ele, e por causa dele, nós estamos aqui hoje, fazendo missões, falando de missões, ganhando vidas, amém? Restaurando vidas, que isso é missões. Orando, intercedendo, chorando, clamando, ofertando, enviando e sendo enviados. E cada um de nós e nossa família somos enviados por Deus, amém? Marido enviado por Deus no seu lar, para liderar a esposa, que é esposa, mas ele lidera os filhos. Que maravilha! Mas os maridos que estão voltados à palavra de Deus, eles recebem de Deus. Essa é a verdadeira autoridade do homem no lar, um sacerdócio real, um sacerdote que leva a sua família até Deus, um sacerdote que é um exemplo para a esposa e para os filhos, porque a esposa se torna como ele, que ela aprende com ele. Tem os ensinos dos pais, maravilhoso, né? E tem o que? O contato com o esposo, que vai conviver a vida inteira, mais até do que com os pais. Então a responsabilidade de vocês, homens, é grande, tá bom? Diante do Senhor, sua responsabilidade é grande, porque você é cabeça. Então vocês têm que encabeçar seu lar de uma maneira, como Deus mandou, certinho. Amando, servindo, cuidando, né? Cheio de fé, de paciência, tolerante, né? Não com o pecado, né? Mas tolerante com as coisas pequenas, de nervoso, de qualquer coisa. Então, temos que ter paciência. Homens, você tem uma responsabilidade grande, assuma, você é um missionário grande na sua casa. Fale aquilo que a Bíblia fala, viva aquilo que a Bíblia diz para viver, tá? O sacerdote tem que caminhar a sua casa diante do Senhor um dia. Imagine uma mulher, ela está à frente, ele não, ela está fazendo ali, ela está sendo o sacerdote da casa dele, e em relação a Deus, né? E ele não. Imagine o dia que Jesus voltar, quem Deus vai chamar, eu não sei como é que vai ser isso, né? Então é necessário que você, homem, faça a sua parte. Mulher, você é uma missionária na sua casa. É uma mãe missionária, é uma mulher que ganha seu marido também. E vice-versa. Um ganhando o outro.
para Cristo, para que a obra missionária seja fortalecida nos seus filhos. Vocês dois precisam ser missionários ativos na obra de Deus, nessa terra. Porque o que Deus tem, irmãos, só coisa boa para nós, não é isso? Deus nunca tem nada de ruim para nós. O ruim foi nós que buscamos. E Ele tem misericórdia até de cada um de nós, que Ele ainda tem, sabe, piedade, vem com aquele amor tão grande, ainda nos perdoa quando há um arrependimento. E Ele está disposto de novo a abraçar, sabe, a ter você como filho. Então, alerte-se, irmãos. Vamos nos alertar. Mulher, mãe missionária. Nós podemos ver aqui a avó Loide, né? E a mãe Eunice. Que exemplo vivo eles tiveram dentro de casa da fé, irmãos. Dos princípios da fé, quem passou mais foi elas, porque elas eram judias. E o pai de Timóteo era grego. Então, o que Deus realmente estava querendo é que elas passassem, porque elas tinham a verdade que Deus queria. Elas tinham tudo, tinham o poder de Deus, tinham sinais, tinham as maravilhas, tinham sabedoria, tinha educação boa para dar para o filho, tá? Tinha tudo para encaminhar ele, né? Para a obra do Senhor, para tudo, e ser um grande homem nessa terra, arrebanhando pessoas, cuidando de pessoas feridas, pessoas doentes, né? Pessoas desesperadas. Quantos estão aí desesperados? Não tem mais esperança. Acabou, morreu a esperança. E estão desesperados, querendo, muitos se matando, outros matando outros. Gente, isso é fim de tempo. É fim de tempo. Mas os verdadeiros fiéis do Senhor, eles permanecerão firmes e fortes no Senhor. Venham o que vier, eles estarão firmes. Então, uns são provados no relacionamento, né, com famílias, outros são provados nas enfermidades. Sua prova nos relacionamentos, às vezes vocês, né, os dois saem fogo. Ou com os filhos, né, no sentido de atritos, de não se dar um com o outro, de não entender uma coisa, ou um não entender o outro. Gente, a melhor coisa, você que tem Deus, você que tem fé, bota essa fé para funcionar. Amém? Bota a fé para funcionar, bota o joelho no chão. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Quer agradar a Deus? Então começa a exercer fé. E para exercer fé, não pense que vai ficar tudo bonitinho, não. Primeiro vai ficar tudo feio mesmo. Vai ficar tudo feio, tudo bagunçado, que é para poder Deus vir de lá organizar com a fé, ó. Organizar, trazer tudo certinho. Que Deus quer consertar a vida. Se a gente já vem bagunçados, então vai acontecer uma bagunça maior ainda, né? Para quê? Para acertar nossas vidas. E muitos não têm entendido isso. Tem muitos que morrem no começo da fé, vêm para Jesus e acabam morrendo. Por quê? Eles não entenderam isso. Eu aceitei Jesus e agora minha vida tem que mudar. Eu tenho que ganhar isso, ganhar aquilo, ganhar carro, ter casas, ter um bom emprego, eu tenho que ter uma mulher, eu tenho que ter, meus filhos, eu tenho que ter meu marido, eu tenho que ter o tempo todo. Mas não dá nada para Deus. Só quer pedir que tem. Mas está dando o que para Deus? Está dando do tempo da oração? Está louvando a Deus, adorando a Deus na sua casa? Na igreja? Está lendo a palavra? Está enchendo a sua cabeça das verdades, seu coração? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então devemos encher nosso coração com a palavra de Deus, palavra de fé, palavra de vida, palavra de vitória, palavra de levante em nome de Jesus. Então, todos nós passamos por prova, tem N provas, cada um sabe aqui qual é a prova que passa.
Enfim, nós passamos pelo deserto da vida. E cada prova que você passa, queridos, é um deserto para você. É um deserto onde você não vê ninguém, onde você está sozinho, sente só. Aonde você olha assim, meu Deus, aqui ninguém pode me ajudar. Só o Senhor pode. Você olha assim, ninguém. Eu tenho dito às pessoas aqui que Deus, Ele tem fase em nossas vidas, tem coisas na nossa carne, da nossa carne, que a gente mesmo pode dizer assim, eu não quero, eu vou trabalhar isso na minha vida, vou trabalhar e tal, com a palavra de Deus, porque não mais, no pecado não mais terá domínio, né? Sobre mim, não ter mais domínio. Então eu vou trabalhar essa obra, vou trabalhar em mim, essa obra de carnalidade, ela vai sair em nome de Jesus. Aí começa, Senhor, eu sou teu filho, Senhor, olha, a tua palavra diz que meus pensamentos devem ser, né? Tem que acontecer, ter lá tudo que é justo, que é honesto, que é puro, que é amável, Senhor. E meus pensamentos não tá assim, tá pensando que é impureza, tá pensando na injustiça de ser injusto com meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, sei lá, meu marido, minha mulher. Eu estou, Senhor, o meu amigo, não sei quem, né, patrão. Eu estou querendo agir, Senhor, segundo a carne. Mas, Deus, eu reconheço que eu sou teu filho, eu sou tua filha. Então, quero colocar diante do Senhor essa carnalidade da minha vida. Quero colocar. E aí você vai com a palavra, vai botar toda a palavra a cada dia. Falando das verdades de Deus para nossas vidas. E o que acontece? Você fica livre. Aí você já não pensa mais no que é ruim, você já está pensando tudo que é justo, tudo que é amável, né? Tudo que é honesto, tudo que tem boa fama, né? Tudo que existe louvor e virtude. Aí você começa a pensar. Pronto, acabou aquela prova. Naquela área ali você está bem. Mas chega um dia, irmãos, que quando quando é provado, Deus nos prova de todas as maneiras, no espírito, na alma e no corpo. Quando chega a prova do corpo, ai, que difícil essa prova do corpo. Eu passei por isso há pouco tempo atrás, né? Essa prova do físico, a prova da saúde, a prova de quando já lhe falta algum benefícios, alguma vitamina, já lhe falta, sabe, nutrientes. Quando seu corpo já está, algum dos hormônios já, né, finalizaram. E aí, que é só você e Deus, é algo que mexe com você, que ninguém pode fazer mais. Aí você vê. Ou toma medicação, você se levanta na fé, né? Eu, nos dias, tomei, ele juntou com refluxo, um monte de coisa, né? E eu tomei a medicação que o médico passou, mas eu estava tomando, mas estava vendo que estava a mesma coisa. Eu me invoquei, eu não vou tomar mais remédio. Gente, era uma batalha grande, que eu tomava querendo, não, Deus vai abençoar essa medicação, eu vou tomar, vai me fazer bem, tal. Daqui a pouco, vai dar uma melhorada, aí de novo. Gente, cheguei uma hora que eu fiquei assim, desesperada. Aí vai para o médico, estressada, no estresse, sabe, lá nas alturas. Que eu não podia ouvir um barulho, uma zoada, até o som da igreja me incomodava, barulho de gente conversando me incomodava, era uma irritação que dava, que eu não sabia explicar. E eu clamando a Deus, Deus, isso não está certo, Jesus. Gente, a gente pensa tanta coisa, e as pessoas pensam tantas coisas, né? Ai, meu Deus, fui para a médica, e a médica, ai, meu Deus, ficou tão desesperada comigo, né, Aninha? A médica ficou tão desesperada em me ver 3 vezes lá, estressada, que ela disse, olha, vamos procurar um psiquiatra para ela, e um psicólogo, né? Aí eu olhei assim para a cara de Liz e de Luiz, ó, saí um pouquinho, fui conversar com a Ana, ela passou, mas, né? E aí eu cheguei em casa e disse, olha, vocês vão ter uma mulher, você vai ter uma mulher dopada e uma mãe dopada, é isso que vocês querem? Que eu não quero.
Eu sei que eu preciso de dormir, eu preciso desestressar para eu ficar bem. Eu tenho certeza disso. E aí, irmãos, não deu outra, porque Deus não deixou eu tomar nada, nem procurar ninguém, a não ser as orações dos santos, amém? Glória a Deus. E uma medicaçãozinha só para equilibrar o hormônio, entendeu? E graças a Deus, irmãos, estou bem. Com as orações, as intercessões, sabe? A minha disposição, que eu me levantava. Quantas vezes eu dizia assim, ó, diabo, eu pedia para o pastor até fazer uma oração comigo, que estava ali, faça uma oração por mim aqui. E ele, sai em nome de Jesus, larga desse corpo. Sai em nome de Jesus, diabo da enfermidade. Era uma oração assim, bem curtinha. E eu ficava assim, né? Esperando mais um pouquinho da oração dele, né? Mas eu digo amém, amém, amém. Aquele amém, sabe? Eu digo, meu Deus, ele não quer orar por mim, ele não me ama, ele quer que eu morra, aí não sei o quê. Gente, eu fiquei tão chata, eu fiquei tão estressada, que eu fiquei chata com ele, abusei um bocado desse homem aí. Tá? Eu acho que todo mundo. Minha filha então, meu Deus, todo dia, toda hora. Liz, pelo amor de Deus, vem cá, a pressão subiu. Ah, agora ela desceu. Ah, isso me fez mal, eu estou tomando, será que é isso? Diana, meu Deus, cadê Diana? Eu abusei tanto de Ana da Paixão aqui, que é farmacêutica, Ana, Juliana, esse pessoal todo eu ligando, né? Mas Diana por causa do uso da medicação. Então eu tomava remédio, passava o remédio para mim, aí daqui a pouco de novo refluxo perturbando. Eu digo, não é possível. Diana, pelo amor de Deus, leia de novo essa bula aí. Veja se eu posso tomar esse remédio, Diana. Pelo amor de Jesus, que eu não quero ficar com isso não. Se é para eu ficar desse jeito, eu não tomo nada. Ai, eu abusei de todo mundo, enchi o saco. Aí, irmãos, até que eu comecei a me levantar mesmo, na fé. Eu digo, Senhor, eu quero o teu reino. Eu sou sua filha. Eu não vou tomar, o médico passou para eu tomar tal remédio, tal. Eu não quero tomar esse remédio, porque pode me causar dependência, eu não quero ficar dependente de drogas, né? Eu quero que o Senhor, eu creio em Ti. Aí tinha dia que eu me levantava. Senhor, eu creio na oração dos santos, eu creio na oração que eu estou fazendo, eu creio na oração dos pastores que vieram na minha casa, eu creio, Senhor, na igreja que estão orando, gente até de fora orando por mim, de outras igrejas. Senhor, eu creio no Senhor que está comigo, eu vou ficar curada. Faz um milagre hoje em minha vida, Senhor, faz um milagre. Irmãos, e fui declarando, e graças a Deus, né, acabou. Às vezes os sintomas vinham, aí eu dizia, olha, sintoma, você está aí? Mas saiba que a enfermidade não existe mais, tá? Já foi embora e você também vai sair, em nome de Jesus, agora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. E nós devemos ser ousados na fé. Estamos passando por períodos difíceis hoje na terra. Levante na fé, não aceite certas coisas que vêm para você, para sua cabeça, sua mente, né? Eu estava conversando com... Leila está por aqui? Leila? Não? Emerson? Também não, né? Estava conversando aqui, porque ele está passando um problema sério, de enfermidade também, que não acha nada e fica sentindo um bocado de coisa. Peguei ele essa semana, senta aí, querendo que ele fosse lá. Na hora que ele chegou, senta aí. Você é um homem de fé. Deus tem um projeto na sua vida. Você é um filho de Deus, está no reino de Deus. Corajoso, vitorioso, guerreiro, que é um guerreiro. Só está assim escondido, viu, gente? Mas ele e a mulher são dois guerreiros ali. Só é assim, ele não faz nada na igreja, não está nada aqui, mas... Quando a gente convive, a gente conversa, a gente está perto, a gente vê que é. E Deus tem um chamado para a vida dele. Amém? E no dia certo ele vai estar aqui, vamos ver. Amém? Eles vão estar aqui também, junto com várias que já estão aqui na frente, né? Eles vão estar aqui também, né? A Liz também, em nome de Jesus. E aí Deus vai operar, em nome do Senhor, eu creio nisso. Deus é poderoso para restaurar, resgatar, fazer tudo. E aí... Ele disse, você é filho de Deus, você precisa assumir, tomar posse. E assim eu digo para vocês,
Às vezes a gente já está dentro da casa, não consegue dormir direito. O diabo tira logo o sono, né? Quantas vezes eu fiquei sem dormir, aquela agonia, meu Deus, noite que eu passei 3 noites sem dormir. E aí, era uma luta de cada dia para eu estar orando direto. Não fiz nada em casa, comecei já a pedir almoço, né? A chamar pessoa para limpar lá em casa, porque eu digo, não vou fazer nada, porque eu não tenho condição de fazer nada. Então, nós ficamos assim, parados. Eu sei que tem a questão da enfermidade, né? Da debilidade. Mas o nosso inimigo, o nosso adversário, o inimigo de Deus, a Bíblia diz o quê? Que ele anda em derredor, bramando a quem possa buscar, né? Para tragar. Mas maior é Jesus, maior do que ele é Deus, amém? E ele fica rondando. Sabe o que ele é? Um oportunista. Aproveita da sua oportunidade que você tem, da fase que você está passando, seja lá qual for a fase de vocês aqui. Ele se aproveita da fase da pessoa para atrapalhar, amarrar, amaldiçoar, amordaçar. Mas Jesus vem com toda a fúria contra ele e diz: levanta-te em nome de Jesus, porque eu te sustento, eu te ajudo. Vai para a oração, vai para a oração, vai para a oração. Entendeu? Deus ajuda. Por isso nós precisamos, se levante, não queira de jeito nenhum ficar nessa situação, parados, paralisados, porque quem quer te paralisar não é Deus, é o inimigo. Então se alerte para esse tempo de fé. Se levante dentro da sua casa. Está triste? Vá para o joelho, vá orar. Porque esse deserto que você está passando vai mudar. Vai mudar. Isso depende da sua fé. Se você acreditar e tomar posição, irmãos, de um soldado. Como é a posição de um soldado? Ele tem que lutar, militar, né? O soldado, ele luta com a visão. Ele não se deixa dispersar por outras coisas, né, pelas coisas que vêm, por coisas dessa vida, dessa terra, né? Mas ele fica ali, atento ao chamado dele. Então nós temos um chamado e precisamos agradar ao Senhor, precisamos nos levantar. Tem que se levantar, não é tempo mais de ficar parados, não é tempo mais de ficar vivendo no pecado, sei lá de quê, né? E ficar ali gostando. Não, se levante, que está perdendo tempo. Não pode perder tempo. A idade chega, gente. A idade chega. A minha chegou, né? Quase 60, né? Então, a idade chega. Então, temos que aproveitar. É agora. Como o Timóteo era jovem, né? Timóteo era jovem. E ele foi para a obra logo cedinho. Logo cedo, Timóteo estava lá na obra, né? Então, eu queria deixar esse testemunho para vocês, porque desse momento difícil que passei, mas que venci, graças a Deus. E Deus é poderoso para nos restaurar, nos resgatar, nos levantar. Quem me viu alguns tempo atrás, alguns meses atrás, eu sei que eu chegava aqui, eu digo, meu Deus, não posso nem conversar com o pessoal. Me viu triste, me viu assim, eu olhava a cara de vocês assim, eu quero ter minha pastora, o que será? Assim, sabe? Olhando. E hoje estou outra. Hoje a águia se renovou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E para encerrar, tem 1 Timóteo 5, né? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em tua voloide e em tua maionice, e estou certo de que também habita em ti. A fé fingida é aquela fé, deixa eu explicar a vocês, a fé fingida é aquela fé que você diz que tem fé, mas na hora você pula fora. Deus diz, ele fingiu que tem fé. Você tem fé e na hora você pula fora. Senhor, eu creio que o Senhor vai me tirar dessa arapuca. Eu creio que o Senhor vai trazer de volta fulano.
Eu creio que o Senhor vai fazer acontecer. Eu creio que o Senhor abre porta. Mas na hora da dificuldade, tudo isso, você, sabe, recua. Isso é ter uma fé fingida. Deus ministrou isso para mim hoje, irmãos. Fé fingida é quando aquela fé, quer dizer, nessa visão que Deus trouxe para hoje, né? É aquela fé que você não tem, que você tem, diz que tem, mas não tem, não demonstra. Então, o amor se expressa, a fé também ela expressa, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, levando Timóteo, ele lembra a Timóteo a fé que ele tinha recebido da mãe e da avó, né? Então, o apóstolo Paulo aqui lembrou em 1 Timóteo 5, e a fé que tinham seus pais, mesmo que seus pais, você sabe, mas meus pais não eram cristãos, não eram evangélicos, o meu também não. Mas minha mãe foi a primeira que fez apelo para mim. Não era crente, mas ela disse, minha mãe Eunice. Olha, profética. Aí ela disse, minha filha, ele é crente. Você sabe que crente como é que vive, né? Eu disse, eu sei. E aí, você vai ser crente? Vou. E esse voo foi eternamente. Amém? Já passei por muitas lutas, muitas batalhas, de todas as coisas, mas estou firme com Jesus, não abro mão dele. Amém? Não abro mão do meu Jesus. Do meu Jesus não abro mão. Ele é o meu Deus. Então, irmãos, finaliza dizendo, seja um missionário, tá bem? Naquilo que Deus te colocou, no local que você está, no local que você anda, que você vive, levando a fé, aonde você for, tá? Buscando sempre o altar de Deus, né? Você precisa entrar no teu quarto e orar. E eu gostaria que você levantasse agora e medite nessa palavra que você recebeu hoje, de como você está, certo? Como você se encontra na sua vida hoje? Como que você está vendo sua vida com Deus? Missões fala de apelo, de renovo, de restauração. Você precisa ser um missionário em Deus. Eu não poderia deixar de fazer um apelo para vocês hoje, para que haja uma restauração na sua vida, nessa área da fé. Quantos precisam aqui? Aleluia.